TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 17 de abril. E nesta edição, licitação para tapa-buracos é suspensa após mudança no orçamento. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra alta nos atendimentos em março. Escola de Música Santa Cecília promove balé na primeira infância e o diálogo com o objetivo de destacar as aulas de teatro da Escola de Música. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta sexta-feira. Olha só, gente, petropolitanos seguem convivendo com buracos nas ruas e reclamando das condições do trânsito. Em meio a esse cenário, a Prefeitura de Petrópolis chegou a abrir uma licitação de mais de R$ 6.800.000 para reforçar a Operação Tapa Buracos, mas o processo acabou suspenso antes mesmo de acontecer. Muito buraco, cara, muito buraco. Haja suspensão, né? Eu moro na Barão do Rio Branco, de lá para cá, se levar 6 meses com o carro acaba. É terrível. E os remendos não adiantam. Botam asfalto sempre, que não é um asfalto muito bom, só para inglês ver, e volta novamente com os buracos. O pregão eletrônico, marcado para a última terça-feira, dia 14, previa um investimento de aproximadamente R$ 6.862.000 para a Operação Tapa Buracos em Petrópolis, com um contrato válido por 1 ano. O objetivo era contratar uma empresa para executar serviços de manutenção viária com foco na Operação Tapa Buracos em ruas da cidade, conforme a demanda da Secretaria de Obras. A cidade está uma buraqueira danada na cidade toda, né? E isso afeta muito o ir e vir também, a mobilidade, né? Então a gente tem cobrado aí por parte da Prefeitura para que haja todo o processo de manutenção que tem que ser feito. A licitação foi suspensa no dia 13 de abril, após a Secretaria de Obras realizar alterações na planilha orçamentária. O contrato previu fornecimento e aplicação de 4.800 toneladas de sebuque, concreto betuminoso usinado a quente, além de 1.056 toneladas de PMF, o material pré-misturado a frio, materiais usados na recuperação do asfalto. O CBUQ é mais resistente e indicado para reparos duradouros, enquanto o PMF é mais simples e aplicado de forma rápida, sendo comum em ações emergenciais, mas com menor durabilidade. Segundo o presidente da Comissão de Segurança Viária e Mobilidade Urbana de Petrópolis, o vereador Tiago Damasceno, os problemas dos buracos nas vias públicas não são recentes. Nesses últimos anos, uma piora nesse serviço de manutenção. A Prefeitura precisa correr atrás desse passivo, né, contratar uma força-tarefa para poder fazer logo um grande trabalho de tapa-buraco na cidade como um todo. Apesar da suspensão, a Prefeitura afirma que os serviços de manutenção viária continuam sendo realizados. Após o fim do verão, período mais chuvoso do ano, as ações foram intensificadas. Nas últimas semanas, 37 localidades receberam serviços de aplicação de asfalto. E quando chove, piora mais ainda, né? Porque aí abre os buracos tudo de novo. Hoje, com essa quantidade de motos que tem aí, você às vezes vê um buraco, antes de desviar, você tem que olhar para o retrovisor para ver se vê uma moto. Porque se tu desviar, a moto está te cortando. Igual aconteceu um tempo atrás em Itaipava, um cara de um motão lá caiu dentro de um buraco, bateu no poste e morreu. Entendeu? Então, assim, realmente é complicado. Você, por exemplo, hoje está claro, agora chovendo, você já não enxerga nada, você cai no buraco. O que você vai fazer? As equipes passaram por 16 regiões, incluindo bairros como Centro, Itaipava, Quitandinha, Retiro e Correias. Ao longo do ano, cerca de 100 localidades já foram atendidas. Segundo a Prefeitura, o volume de chuva registrado neste verão foi 4 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, passando de 184 para 678 milímetros, o que agravou as condições das vias e aumentou a necessidade de reparos.
Ainda sobre essa reportagem, de acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a licitação foi suspensa temporariamente para ajustes no edital que já estão sendo realizados e finalizados, e a concorrência será reaberta nos próximos dias. E ainda no tópico relacionado ao trânsito, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa divulgou os dados dos atendimentos referentes ao mês de março de 2026. Os acidentes de trânsito seguem liderando os registros na unidade, com destaque para as ocorrências envolvendo motocicletas. Além disso, o hospital também atende casos de agressão, quedas e outros tipos de trauma. De acordo com o levantamento, março registrou 118 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 80 envolveram motocicletas, 36 carros e 2 foram atropelamentos. Os números reforçam que os acidentes com motos continuam sendo a principal causa de entrada na sala de trauma. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos segue sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A rede pública concentra a maior parte dos casos, enquanto uma parcela menor é atendida por convênios. Esse cenário reflete a pressão sobre o sistema público de saúde. Em março, com o retorno da rotina após o carnaval e o aumento do fluxo nas ruas, a sala de trauma volta a registrar mais atendimentos, refletindo diretamente o movimento do trânsito em Petrópolis. Os números reforçam a necessidade de mais atenção e prudência de motoristas, motociclistas e pedestres no trânsito. Muita imprudência. Imprudência demais, as pessoas não respeitam mais nada, ninguém respeita ninguém, tá complicado o trânsito, cada vez pior. Então tá bem complicado. E a polícia tem que ficar bem atenta aí em relação a pessoas que estão andando armadas, entendeu? Porque tá muito perigoso. Então eu acho que a polícia tem que redobrar a atenção na vigilância em relação a esse pessoal que está andando armado, entendeu? Fazer uma vistoria melhor. Cada dia é pior. Muito perigoso. O pessoal tá passando em cima dos outros na faixa. Motores de ônibus também estão andando igual maluco. Esses pedestres atravessam também fora da faixa, os sinal aberto eles atravessam. Em comparação com fevereiro, março apresentou aumento nos atendimentos por acidentes de trânsito na sala de trauma. Foram 118 registros em março, contra 114 no mês anterior. O destaque segue para os acidentes com motocicletas, que também cresceram no período, passando de 75 para 80 casos. Já os acidentes com carros tiveram leve queda, enquanto os atropelamentos diminuíram. No acumulado de 2026, a unidade já registra 474 atendimentos, mantendo o alerta para os riscos no trânsito e a sobrecarga no sistema de saúde. E falando em assuntos relacionados à saúde, o estoque de leite materno do Hospital Alcides Carneiro está em nível crítico. E vale destacar que existe esse trabalho e existe toda essa atenção para esse tópico naquela unidade, e cada doação feita pela população faz a diferença para os bebês necessitados da UTI neonatal. No último dia 15 de abril, eu fui ao hospital para ganhar meu filho. Nesse tempo que eu estava lá, ele precisou ficar internado na UTI neonatal. Foi quando eu conheci o banco de leite do hospital, que eu não conhecia. Eu pude doar o meu leite, meu filho não estava sendo amamentado, e poder também contribuir fazendo a doação do leite humano. É humanizador também pra gente. Para mim, como mãe, que naquele momento não pude amamentar meu filho, mas que sei que o meu leite podia estar contribuindo para outras crianças que às vezes até as próprias mães não poderiam estar amamentando. Fui muito bem acolhida, instruída de como seria, então fiz lá os protocolos que precisava de fazer. O que a gente faz é que eles vêm na minha casa recolher esse leite que eu vou ao longo da semana, o que vai sobrando de leite do meu filho, eu vou congelando e eles levam para o banco de leite. É algo fácil, simples, não custa nada e ajuda muita criança. Doar, amamentar é um ato de amor e um ato que leva a vida. Um ato tão importante e tão necessário para esses bebês da UTI neonatal. Então, as pessoas que ainda estão amamentando e que têm essa possibilidade, fica esse tópico de conscientização para caso possam fazer justamente essa doação e ajudar tantas pessoas, ajudar tantas vidas. Mas agora, trocando de assunto, o balé na primeira infância tem ganhado espaço como aliado no desenvolvimento das crianças.
Em Petrópolis, a Escola de Música Santa Cecília aposta na união entre técnica, sensibilidade e uma abordagem lúdica para formar não só bailarinos, mas também indivíduos mais confiantes e saudáveis. As aulas são voltadas para crianças a partir dos 3 anos de idade e utilizam uma abordagem lúdica, com movimentos simples e nomes criativos que facilitam o aprendizado. A proposta respeita o tempo de cada aluno, ao mesmo tempo em que introduz, de forma gradual, os fundamentos da dança clássica. Porque as crianças elas começam aprendendo esses passos de forma imaginativa, então elas entram no imaginário. Por exemplo, tem alguns passos que a gente dá nomes de animais para que elas se sintam numa floresta e comecem a desenvolver esses passos. Tem outros passos que a gente deixa elas irem guiando uma parte da aula para que construam uma parte criativa. Além da técnica, o balé na infância também funciona como uma importante ferramenta de desenvolvimento. Com isso, é possível que as crianças aprendam brincando, mas também com disciplina, concentração e expressão corporal. Os benefícios vão além do movimento. A prática contribui para a coordenação motora, equilíbrio e consciência corporal. No campo cognitivo, estimula a memória e atenção. Já no aspecto emocional, fortalece a autonomia, a autoconfiança e a capacidade de se expressar. O apoio dos pais também é fundamental nesse processo, incentivando e alimentando os sonhos das crianças e ajudando a transformar esses sonhos em realidade. Mas, acima de tudo, para incentivar, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas, às vezes, hoje em dia, no meio tecnológico, elas são muito mais hiperativas, mais agitadas. E, mesmo que se elas cansem, eu acho que tendo um incentivo por parte dos pais é muito importante, para que elas não desistam desse processo. Com uma proposta que une tradição, inovação e sensibilidade, as aulas de balé se consolidam como um espaço de formação artística e humana. A Escola de Música Santa Cecília fica na Rua General Osório, número 192, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 da noite. Mais informações são possíveis pelo telefone WhatsApp de DDD 24, número 2242-2191, ou pelas redes sociais da instituição. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje. Mas fiquem por aqui porque nós vamos continuar falando inclusive da Escola de Música Santa Cecília no nosso terceiro bloco. Mas ainda tem muito programa no caminho. E antes da gente ir para um rápido intervalo, quero fazer um convite para vocês para seguirem as nossas redes sociais. @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano lá no Instagram e também no nosso site www.correiopetropolitano.com.br. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né?
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta. E a campanha Leão Solidário já começou, e os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e também da pessoa idosa já estão aptos a receber doações diretamente pelo imposto de renda, lá no município de Teresópolis e também em todo o Brasil. Olha só. A iniciativa permite que os contribuintes de Teresópolis destinem parte do imposto já devido para projetos sociais, sem custo adicional, ajudando a transformar a vida de crianças, adolescentes e idosos. As doações podem ser feitas durante o preenchimento da declaração, ao selecionar a opção Doações diretamente na declaração, escolher Fundo Municipal e confirmar a operação. Mesmo quem já enviou a declaração ainda pode participar por meio da retificação até o dia 29 de maio. Além disso, as contribuições também podem ser realizadas ao longo de todo o ano. Nesse caso, o contribuinte deve procurar um dos conselhos responsáveis, efetuar a doação, solicitar o comprovante e utilizá-lo na declaração seguinte para garantir a redução do valor. Os recursos arrecadados são destinados ao financiamento de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança, do adolescente e da pessoa idosa no município. A aplicação dos valores é acompanhada pelos conselhos, garantindo transparência e o direcionamento para ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Inclusive, falando sobre o imposto de renda, a Receita Federal informou que já recebeu mais de 11 milhões de declarações do IPRF em todo o país. Os dados são até o dia 13 de abril e, segundo o órgão, mais de 60% das declarações foram feitas pelo modelo pré-preenchido. Um número representa um recorde na velocidade de entrega em relação aos anos anteriores. A Receita Federal informou ainda que a grande maioria dos contribuintes não está na malha fina. Segundo o órgão, existe um processo normal de retenções no início da campanha, enquanto as informações são ajustadas, confirmadas e, quando necessário, retificadas, tanto pelos contribuintes quanto pelas fontes pagadoras. A Receita destacou que a malha fina não é uma punição, mas sim uma etapa de conferência das informações. Os dados também mostram uma redução progressiva nas retenções. Até o dia 5 de abril, o percentual de declarações retidas em malha era de 11,22%, caindo para 8,15% no dia 13 de abril. No mesmo período do ano passado, esse percentual era de 8,21%. A Receita Federal informou ainda que já está em contato direto com empregadores
pagadores que concentram contribuintes retidos em malha, orientando que as correções sejam feitas o mais rápido possível. Segundo o órgão, assim que as informações são ajustadas pelas fontes pagadoras, as declarações são reprocessadas automaticamente, permitindo a liberação das retenções sem necessidade de nova ação do contribuinte. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é sexta-feira, então está na hora daquela previsão que é uma das mais aguardadas da semana, justamente a previsão para o fim de semana. Por isso, estamos aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai contar pra gente como é que fica o tempo nesses 2 dias, que são tipicamente os dias de descanso. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta pra gente como é que vai ser o sábado e o domingo aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, já começo aqui falando que as cidades da região serrana têm previsão de chuva para os 2 dias do fim de semana, diferente da região centro-sul do estado, que não tem previsão de chuva nem para sábado, nem para domingo. A gente começa em Nova Friburgo, onde a previsão do tempo para sábado é de sol com nevoeiro de manhã, o famoso russo, e com pancadas de chuva à tarde. À noite, com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. O domingo vai ser de sol com algumas nuvens e com chuva passageira. À noite, também com muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com nevoeiro pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. O domingo vai ser de sol com algumas nuvens e, além disso, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para sábado segue essa mesma tendência. O dia vai ser de sol com o russo pela manhã e com pancadas de chuva à tarde, mas à noite com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol, com aumento de nuvens já no período da manhã, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, como eu adiantei, as 2 cidades da nossa região de cobertura não têm previsão de chuva. Para Paraíba do Sul, a previsão indica que o sábado vai ser de sol, com aumento de nuvens já pela tarde. Muitas nuvens também à noite, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. A previsão do tempo para domingo na cidade vai ser de sol com algumas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. E para finalizar nossa previsão do fim de semana, em Três Rios, o sábado vai ser de sol com um aumento de nuvens à tarde e também com muitas nuvens à noite, mas também sem possibilidade de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. E a previsão do tempo para domingo é de sol com algumas nuvens e também não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Ou seja, algumas cidades aqui da região serrana dá para aproveitar, mas tem que sair com guarda-chuva. Lá nas cidades da região do Centro-Sul, Três Rios e Paraíba do Sul, sem possibilidade de chuva nesse fim de semana. É verdade, Toledo, a gente vê essa diferença nas condições. E um outro tópico que a gente pode destacar, que é uma diferença da região centro-sul para a região serrana, é que lá a gente vai ter 2 dias bem parecidos, com temperaturas bem próximas. Só que aqui na região serrana a condição é um pouco diferente. O sábado vai ter uma condição mais amena de clima, um calor, aquele leve calorzinho, e já no domingo as temperaturas já caem um pouco e vem para aquela condição que a gente estava observando no restante da semana, daquelas temperaturas mais baixas. Ainda não muito frio, mas é claro, já se aproximando com as condições típicas do outono. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo.
E olha só, gente, o café está presente na rotina de milhões de brasileiros, seja para começar o dia, manter a disposição ao longo do trabalho ou também acompanhar momentos de pausa. Mas afinal, a bebida tão popular é uma aliada da saúde ou pode trazer prejuízos para o organismo? Especialistas apontam que, em casos de exagero, o café pode resultar no aumento da pressão arterial. Apesar disso, de acordo com a cardiologista Vanessa Abner, existem alguns estudos que também mostram que o café não é um grande vilão. Se o paciente fizer o controle medicamentoso dos fatores de risco, a mudança do estilo de vida, que é um dos fatores mais importantes no controle da pressão arterial, o café não vai influenciar nessa questão. No entanto, por precaução, a especialista ressalta que o paciente deve se restringir a consumir entre 3 a 4 xícaras de café por dia. Se o paciente tem alguma palpitação, aquela sensação de batedeira no coração, que às vezes sobe para a região do pescoço, aí sim o café deve ser evitado, porque o café pode se comportar como estimulante nesses casos e piorar essas arritmias. De acordo com a médica, o paciente que tem histórico na família de morte súbita, arritmia ou episódios de desmaio deve evitar a ingestão de café até a conclusão da investigação cardiológica. Além de problemas relacionados ao coração, o café pode afetar questões mentais, como a ansiedade, visto que a bebida é um estimulante do sistema nervoso central. O consumo de café também pode prejudicar o sono. Ela ocupa os receptores que são da adenosina. A adenosina é uma substância, uma molécula, que ela vai fazendo que ao longo do dia a pessoa vai sentindo cansaço para a noite ter o sono para dormir. Quando a cafeína ocupa esses receptores, a adenosina para de agir. Ainda de acordo com Monique, a cafeína tem relação genética, quando se trata da presença da cafeína no fígado. Tem algumas pessoas, por questões genéticas, de DNA, elas têm esse metabolismo mais acelerado, então não vai afetar tanto, porque vai metabolizar rápido, então quando a pessoa for dormir já não tá lá, a cafeína não está lá ocupando os receptores da adenosina e a pessoa vai adormecer. Apesar dos prós e contras, o café permanece presente na rotina de muitos brasileiros. A bebida é utilizada para começar o dia, se manter disposto ou para acompanhar momentos de relaxamento. E ainda na área da saúde, os casos de síndrome respiratória aguda grave cresceram em crianças menores de 2 anos de idade em 4 das 5 regiões do Brasil. O levantamento se refere à Semana Epidemiológica 14, registrada no boletim Infogripe. De acordo com o boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz, vem sendo registrado um aumento das hospitalizações de crianças menores de 2 anos de idade por síndrome respiratória aguda grave. E a pesquisa aponta que o vírus sincial respiratório é o principal fator da elevação dos casos nessa faixa etária. O levantamento se refere à Semana Epidemiológica 14, que abrange o período entre 5 e 11 de abril. De acordo com o boletim, os casos graves por Covid-19 continuam em queda em todo o país, ao mesmo tempo desse aumento por conta do VSR. Com a situação em vista, a Fiocruz recomenda que gestantes a partir da 28ª semana tomem a vacina contra o vírus, para assim proteger seus bebês nos primeiros meses de vida. Com o aumento das hospitalizações por influenza A em diversos estados, a Fundação alerta que é fundamental que a população prioritária, que ainda não se vacinou, procure um posto de saúde o quanto antes para receber a dose anual da vacina e assim se proteger contra o vírus. E falando em números registrados, nós vamos agora para a economia. Isso porque a estimativa de março de 2026 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas foi de 348,4 milhões de toneladas, 0,7% maior do que a obtida em 2025, um crescimento de aproximadamente 2,3 milhões de toneladas. Para entender melhor esses números, nós vamos acompanhar agora a análise desses dados feita por um pesquisador do IBGE. Estamos divulgando hoje mais uma estimativa da safra nacional de grãos. Nossa estimativa fechou o mês de março com 348,4 milhões de toneladas. É um recorde de produção na série histórica do IBGE. Crescimento de 1,2% em relação ao que a gente vinha divulgando. A gente divulgou em fevereiro e 0,7% em relação à safra do ano passado. Então são 2,3 milhões de toneladas a mais em relação a 2025 que tinha sido a safra recorde até então. Bem, é claro que essas estimativas ainda podem mudar, a gente tem bastante coisa para ser colhida ainda até o final do ano, milho segunda safra, algodão.
Então as estimativas ainda podem mudar, mas tudo indica que teremos novamente uma safra recorde, né? Esse mês, os principais produtos que cresceram, né, foram o milho segunda safra, o sorgo, a soja e o milho primeira safra. E continuaram caindo as estimativas de produção de arroz, de algodão, de trigo e de feijão. Os maiores crescimentos ocorreram em Mato Grosso do Sul, Maranhão e Goiás, e tivemos quedas principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. A soja, nossa estimativa é de 173,7 milhões de toneladas, pequeno acréscimo de 0,3% esse mês e no ano um crescimento de 4,6%. As condições climáticas favoreceram bastante e a gente tem aí uma estimativa muito boa para a soja, apesar de alguns problemas climáticos, umas estimativas de um rendimento um pouco menor em alguns estados. Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente está recuperando a safra esse ano de soja, né? Em relação às estimativas iniciais, a gente teve queda de produção esse mês, a gente teve uma queda considerável, principalmente no Rio Grande do Sul, uma queda de 11,5%, devido aos problemas climáticos que ocorreram ali em janeiro e fevereiro, né? Falta de chuvas, altas temperaturas que afetaram o rendimento da soja. Mesmo assim, a safra gaúcha ainda é 34,6% superior à de 2025. Para o milho, a gente tem uma estimativa de 138,3 milhões de toneladas, uma queda de 2,4% em relação ao ano passado. Primeira safra do milho, uma safra muito boa, são 29,3 milhões de toneladas, né? Também uma recuperação aí da safra do Rio Grande do Sul. E na segunda safra de milho, a gente tem ainda uma estimativa abaixo da do ano anterior. As condições climáticas têm favorecido até o momento, a gente teve um crescimento nas estimativas esse mês de 3,5%, mas ainda é 6% menor que o recorde de produção que a gente teve ano passado de milho segunda safra. São 109 milhões de toneladas as estimativas até o momento. O sorgo foi uma cultura que cresceu bastante as estimativas esse mês, são 5,4 milhões de toneladas, bem próximo do recorde de produção do ano passado, né? A gente aumentou aí as estimativas de sorgo em 10,2% esse mês. Algumas culturas estão caindo a produção em relação ao ano passado, né? Então a gente tem aí o feijão, o arroz, o algodão e o trigo, que são culturas importantes e têm diminuído aí a safra esse ano, né? O principal motivo são os preços. Os preços desses produtos diminuíram e os produtores diminuíram a área plantada dessas lavouras e também reduziram os investimentos. Então a gente tem uma redução da produção desses produtos. Então, no caso do feijão, por exemplo, do arroz, por exemplo, 11,3 milhões de toneladas, uma queda aí em torno de 1 milhão de toneladas em relação ao que a gente colheu ano passado, né? O feijão em torno de 2,9 milhões de toneladas, também caindo um pouco em relação ao ano passado. O algodão também com preços bem baixos, então a gente está diminuindo bastante também as estimativas de algodão. A gente veio de 3 safras recordes aí de algodão, mercado abastecido, e aí uma queda considerável, né? Para o café, a gente tem uma estimativa recorde de produção para o café esse ano. A gente vem aí para o café arábica de uma bienalidade positiva, condições climáticas até o momento bem favoráveis ao desenvolvimento da lavoura. É claro que vamos colher lá na frente ainda em agosto, né? Então algumas intempéries aí podem afetar um pouco a produtividade do café. Mas até o momento, a estimativa recorde para a produção de café que estava com os preços bem altos nos últimos anos, né? Então isso favoreceu os investimentos também na lavoura e por isso essa safra recorde aí nessa estimativa esse ano. E com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. Mas antes, eu tenho mais um convite para vocês, para seguirem o nosso YouTube e o nosso Facebook, para serem inscritos nessas duas plataformas, para poderem acompanhar todas as edições do Correio Petropolitano Debate e também dos outros programas aqui da TV Correio da Manhã, ao vivo, e também, caso você tenha perdido alguma, a reprise, que sempre fica registrada lá e acessível para todas as pessoas. Com esse convite feito, agora sim, vamos para um rápido intervalo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã,
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da... Contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com a Cristiane, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre as aulas de teatro da Escola de Música Santa Cecília. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Um prazer te receber no programa, um prazer te receber aqui na TVC e, é claro, é sempre muito bom falar de cultura. Mas antes da gente falar da cultura propriamente dita, é muito importante a gente conhecer com quem a gente está falando. Por isso, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Bom, eu sou a Cristiane Carvalho, sou atriz,
Já tenho 37 anos de carreira, dou aula de teatro mais ou menos uns 10 anos, por aí. E o teatro entrou na minha vida quando eu tinha meus 13 anos, mais ou menos, que até então eu queria ser dentista. E eu lembro que eu assisti uma novela, até já reprisou tem pouco tempo, que se chamava Brega e Chique, com a Marília Pêra. Enfim. E eu lembro que eu vi aquele primeiro capítulo, eu vi a Marília Pêra descendo aquela escadaria e eu fiquei apaixonada. E eu queria saber quem era aquela pessoa, enfim. Aí eu quis ser atriz e fui fazer teatro na escola, que eu estudava no Colégio Santa Isabel, e eu tinha aula com a Henriqueta Bortolotti lá, e quis fazer teatro na escola, e por aí foi. E ficou. E sou atriz até hoje, graças a Deus. Eu sou muito feliz no que eu trabalho. E é muito bom quando a gente trabalha no que a gente gosta, né? Sem Eu dúvida adoro. nenhuma, é a melhor coisa que tem, que você aproveita todos os momentos. O Não, trabalho sim, não vira sim. uma obrigação, e sim algo que você realmente aproveita. Fica prazeroso, claro, tem as suas mazelas, tem. Porque assim, vida de artista, gente, embora as pessoas achem que é fácil, não é, porque assim, é igual um trabalho normal. Tem dia que você quer para ensaio e você não quer ir, tem dia que você tá cansado, tem dia que você tem que acordar cedo. A gente tem horário para chegar, mas não tem horário para sair, né? Finais de semana, né? O nosso feriado é segunda. E é uma vida assim muito muito gostosa e também cheia de persistência. A arte você tem que ser persistente. E é aquilo, o teatro que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o teatro. Exatamente, tem uma série de coisas que nós somos escolhidos, não é mesmo? A gente Exatamente. tem uma vocação, algo que vem de dentro e que nos leva para esse caminho que muitas das vezes não é um caminho 100% claro. Exatamente. Mas conforme você vai entrando no mercado, conforme você vai conhecendo mais, você vai se reconhecendo e vai evoluindo naquela proposta. E é até bom, antes da gente falar propriamente sobre a Escola de Música Santa Cecília, conhecer um pouco do seu caminho até a Escola de Música, que é claro, você já falou na sua carreira na arte, Sim. mas na sua carreira até chegar na Escola de Música. E passei por muita gente. Eu comecei, aí depois, quando eu tive meus 16 para 17, eu fiz um curso com a Patrícia de Oliveira, que foi lá quando eu comecei a fazer teatro. Aí logo depois eu acabei conhecendo o professor Eloy, que o professor Eloy também faz parte da minha carreira de atriz, né? Foi quando eu conheci ele lá no Santa Cecília e a gente foi para lá fazer um espetáculo chamado Tesouro de Manteiga, que inclusive meus alunos vão se apresentar dia 24 agora, né? Depois eu vou fazer o convite para vocês. E a gente conheceu o professor Eloy e é aquilo, né? Você vai conhecendo várias pessoas, aí você acaba se enturmando num grupinho aqui, se enturmando num grupinho lá, fazendo oficinas, que é interessante você procurar pessoas para fazer oficina, fazer cursos e assim. Eu me profissionalizei com os cursos que eu fiz e com os espetáculos que eu fiz pela vida, né? E fui conhecendo pessoas até que eu faço parte da Satura Companhia de Teatro, que é do Frederico Justen, que é a minha companhia, e tem também a companhia da Simone, que é o Povo do Cafundó, que também lá atrás estava eu, Simone, Fred, todo mundo junto. A gente praticamente começou junto, né? O Fred bem antes do que eu, que quando eu estava em cena, a primeira vez, né, que eu entrei em cena, com meus 17 anos, o Fred Justen estava lá para me assistir. E é legal que a gente trabalha junto até hoje. É muito legal eu ter essa galera comigo desde o começo, né? É um elo que a gente tem. Sem a menor dúvida, vai virando uma família, que é um ambiente de trabalho, mas que você trabalha com pessoas que vocês gostam e também que foram se desenvolvendo com você. Sim. E até aproveitando um nome que você disse, o professor Eloy, que a gente estava até conversando antes de entrar ao vivo, ele tem uma importância muito grande para a escola que, em um primeiro momento, foi de música, ter essa oportunidade de ter as aulas de teatro, não é mesmo? Sim, o professor Eloy, ele é uma pessoa ímpar aqui na cidade, né? Em tudo, conhecedor de Petrópolis, assim, né, árduo, e a companhia dele, né, que agora tem o Recontando, e ele em Petrópolis, ele é um ícone, falar do professor Eloy aqui em teatro, porque quando eu o conheci, ele já fazia teatro, né? Ele fazia parte do TEP, que eu conheci, ele tinha o TEP na época, e sabe, o professor Eloy é uma pessoa assim que ele estava dando aula comigo, quando eu fui lá para a escola, ele sempre deu aula lá de teatro, né? Que, como a gente falou, era uma escola de música que tem 130 anos, a Escola de Música Santa Cecília. E hoje em dia tem teatro, tem dança, balé e música. Exatamente, o balé, até que a gente estava conversando antes, que eu comentei, vieram aqui no programa nesta semana justamente para falar sobre essa questão do balé, e era o que a gente estava comentando, surgiu como uma escola de música, hoje em dia é uma escola de arte. Uma escola de artes, né, assim, e é muito legal, assim, e você ter, assim, esse feedback do professor Eloy, que é conhecidíssimo, assim, da arte
teve pouco tempo, ele estava dando aula comigo. Inclusive, eu era professora junto com ele. Simplesmente, ele estava dando aula, eu fiquei ali, sabe? Aí depois ele parou, eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, o que foi ele? É para você dar aula. Ele tem uma coisa tão boa de você estar ali, que eu esqueci que a professora era eu também, sabe, gente? E você fica ali, é um conhecimento muito grande. E é um prazer, assim, ele já está com 90 anos, de vê-lo, que ele agora também voltou a dar aula. É um prazer ter ele, assim. Quem já passou por ele, eu acho que é um presente pra gente na vida artística, eu ter o professor Eloy, né? E o presente que eles me deram, a Janine e o professor, eu tô lá na escola, acho que já vai fazer 5 anos, dando aula de teatro, de ter o prazer deles terem me dado esse presente como professor de teatro da Escola de Música. Eu sou muito feliz lá. Até para a gente poder finalizar esse tópico que comenta do professor Eloy, a gente tem que destacar, né? Existem alguns nomes, algumas pessoas que só de você estar na companhia, Sim. a pessoa não pode nem não estar te dando aula, ou nem estar trabalhando diretamente com você. É a gente beber da fonte. Digamos. Exatamente. Só aquela convivência já é muito positiva, já traz tantas coisas boas pra gente. Uhum. E ainda mais no ponto da cultura, né mesmo? Que essas trocas são tão importantes. É um tópico realmente Sim, essencial. sim. E a cultura aqui na cidade, assim, é muito lenta. Né? Eu, como atriz, assim, é muito lenta, as coisas funcionam devagar. Olha que eu tenho 37 anos de carreira, e se eu falar o que mudou quando eu comecei até aqui, tem coisas que não mudaram. Né? Eu acho que, por exemplo, todo mundo da cultura devia realmente abrir mais cartas pra gente como ator. Né? O próprio Teatro Dom Pedro está lá parado há quanto tempo? Desde 2019. Né? A gente tem o Teatro Imperial, esse teatro maravilhoso, que eu trabalho lá também no Teatro Imperial. Né, que eu tenho um projeto Leiturinha lá todo domingo também, às 11 horas, que foi um presente que eu ganhei do Paulo e da Sabrina, mas a gente também tem outros teatros aqui na cidade, o Dom Pedro, então, que está lá. Né? Então, para nós artistas, às vezes é muito difícil, mas nós somos resistentes, a gente não é um segurando a mão do outro sempre, a gente é muito resistente. E a arte, assim, para mim, sempre foi, não vou dizer que foi difícil, mas também não vou dizer que foi fácil. Mas é ser resistente, é você fazer com o coração. E dar aula de teatro e ser ator não é uma coisa da noite para o dia. Eu não resolvi você ser professor de teatro da noite para o dia. Levou um tempo, porque é muito sério você dar aula de teatro. Sabe, eu me incomodo um pouco, às vezes, quando eu vejo pessoas que acabaram de fazer um cursinho, não fazer uma faculdade que é diferente. Mas fez um cursinho de teatro qualquer e já virou professor. A gente mexe com o sentimento dos outros. Né? Porque para eu dar vida a um personagem, eu tenho que me conhecer, para eu poder conhecer aquele personagem. Então, é sério. Então, a gente tem que ter muito pé no chão para você ensinar alguma coisa para alguém, né? Isso em qualquer profissão. Exatamente. Não só falando de teatro, não só falando de cultura. O papel de ensinar, da pessoa realmente ser um professor para o outro, que não necessariamente você sendo um professor, sim, sim. Mas a partir do momento que você está ensinando, você tem uma relação ali de professor, é algo tão importante e que precisa ter muito cuidado dos dois lados. Sim, sim. Tanto da pessoa que está aprendendo, ela tem que se dispor e abaixar um pouquinho a guarda para poder receber aquele ensinamento, e também a pessoa que está ensinando tem que ter muita responsabilidade naquele momento. E realmente é um tópico importantíssimo e que tem que ser tratado com muito cuidado e com muitíssima responsabilidade. Sim, às vezes, por exemplo, o teatro, claro, quem vai procurar uma aula de teatro às vezes, é porque quer ser ator, mas nem sempre o teatro acaba sendo uma terapia, né? Porque faz com que a gente fale melhor, a gente compreenda melhor, a gente se conheça melhor, a gente respeite o outro, porque tem o tempo dele e tem o meu tempo. Eu não posso passar o tempo do meu amiguinho, do meu colega de trabalho. Né? Em nenhum momento eu posso ultrapassar. E as regras que você tem que seguir, você tem que aprender a ouvir. E é uma terapia. Né? Eu já dei aula para professores de escola que queriam falar melhor, que queriam se expressar melhor. Então, o teatro não engloba só para quem quer ser ator. É um autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer, né? Por exemplo, tem uma forma, que tem vários tipos, né, de técnicas de teatro, de professores, enfim. O Stanislavski, ele fala de você trabalhar a emoção, você pegando alguma coisa que aconteceu com você, que você também pode usar essa técnica, né, que são várias técnicas. Mas, por exemplo, se o ator não souber, vou lembrar um dia que eu fiquei muito triste, aconteceu algo comigo de verdade. Se o ator não souber parar de chorar naquele momento,
eu estou sentindo a minha dor, não a dor do personagem. Então, isso daí é complicado, que às vezes o ator não vai conseguir, porque ele vai sentir aquela dor que ele sentiu naquele dia. Quando você, por exemplo, perde um ente querido, se lembrar daquilo. Então, você tem que saber a técnica, quando que eu vou parar? Porque às vezes você saiu de cena, você entrou, passou 5 anos. E você tem que estar com outro sentimento, né? Você não vai entrar com aquela cara de choro que você acabou de sair. É verdade. Então, são tantas nuances que têm que ser consideradas. Sim, exatamente. E tem que ter muito conhecimento para justamente poder passar esse conhecimento para uma outra pessoa. E aproveitando esse gancho que você citou, desses diferentes ganhos que diferentes pessoas, não apenas as pessoas que querem ser atores, podem ter durante as aulas de teatro, toda essa parte, eu queria saber justamente como é que funcionam as aulas de teatro da Escola de Música. Lá eu dou aula para todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, crianças a partir de 3 anos, tá? Já pode ter uma turminha, eu já tenho umas turminhas lá, e os horários assim, eu tenho horário de manhã, tarde e à noite. E a gente tem um horário também legal, que é de 7h30 às 9h. Que é justamente, às vezes, a pessoa sai do trabalho, não dá tempo, né? Então, tem esse horário de 7h30 às 9h, se você quiser ir para o teatro, né? E é só você entrar em contato lá no Santa Cecília, você marca uma aula experimental e você gostando, a gente pode abrir turma nova, ou então você pode entrar em alguma turma que já esteja comigo. Também quem já fez teatro pode fazer uma aula experimental, que também a gente pode adequar as turmas que já estão lá comigo, né? E é só vir, galera, vem fazer uma aula experimental e você vai ver como é legal, né? Porque eu já tive aluno que entrou assim, nem falava. Isso não estou falando para me gabar não, tá, gente? Mas assim, se você vê a diferença que falava pra caramba, eu tenho que falar, fulaninho, olha... né? Para você ver a diferença que gente. É muito bom você fazer teatro. Tanto você que quer ser ator, né? E você que quer seguir essa carreira. É uma carreira muito boa, mas você tem que ser persistente, estudar, ler bastante. O ator tem que ser culto, né? O ator tem que saber de vários assuntos. É verdade. Cantar, dançar, representar e ser completo, porque hoje em dia a maioria dos atores, todos são completos, né? Eu acho interessante o ator saber tocar um instrumento, o ator saber cantar, o ator saber ter técnicas de circo, circenses. Eu acho legal ele ter um pouquinho de cada... Porque a arte é muito ampla dentro do teatro. E você sabendo um pouquinho de cada, isso te dá um leque gigante de trabalho. Te dá um leque muito grande, abre muitas oportunidades, porque muitas das vezes um papel vai ter uma especificidade diferente, vai ter uma exigência diferente, e a pessoa já vai estar preparada para isso. E, inclusive, até retornando no tópico que eu tinha trazido, da questão da outra entrevista sobre o balé, a gente pode destacar aqui, para as crianças mais novas, essas pessoas que ainda estão na primeira infância, com os 3 anos de idade, é muito bom e é muito benéfico para o desenvolvimento, não é mesmo? Sim, porque assim, os pequenininhos, claro que é o trabalho muito lúdico, né? Porque criança você tem que trabalhar o lúdico. O desenvolvimento deles, porque eu já tive uma aluninha lá de 2 anos e 4 meses, falava pelos cotovelos, a Clarinha, uma coisinha mais fofa do mundo. Sabe, você vê o desenvolvimento dela, de você ter que aprender a respeitar o amiguinho, você tem que ouvir amiguinho, você tem que esperar o teu amiguinho terminar para você poder falar. Então não é só, mas o meu filho de 3 anos vai virar ator? Pode virar ator, mas o teatro na infância é legal porque a criança aprende a ter regras, porque lá dentro é aquilo, tem que aprender a ouvir a tia, tem que respeitar. Você tem que ter que ajudar o amiguinho, que às vezes o amiguinho não entende. E é muito legal quando você vê as crianças. Eu tinha alunos lá que a gente, quando faz espetáculo de final de ano, uma coisa que eu vejo nos pequenininhos, eles sabem o texto de ponta a ponta. Se o amiguinho esqueceu uma fala, tem criança que fala, tia, fulaninho não falou a fala tal. Para você ver como a criança presta atenção. Né? E ela passa essa coisa, e ela passa a ter o gosto também de ler, porque eu trabalho com livros, eu trabalho com criações de fantoche. A criança me traz um desenho, daquele desenho a gente transforma numa história. Eu trabalho também com essa parte lúdica, também com as crianças dentro de uma outra linguagem, né? A linguagem física também. Porque criança... se eu der um copo para uma criança, ela não vai pensar o que eu vou fazer com esse copo. O ator adulto já pensa que eu vou pegar esse copo, eu vou fazer dessa forma. Não, a criança vai pegar aquele copo, vai virar árvore, vai virar carro, vai virar avião. Simples assim.
E trabalha muito a imaginação. É muito importante, assim, as crianças fazerem teatro, entrar nesse mundo, né? Se ela não vai seguir a carreira de atriz ou de ator, tudo bem. Mas o que ela vai ter de ganho nessa infância, principalmente também para a leitura, que criança hoje em dia fica? No celular, no tablet, e a gente deixa um pouquinho de lado para elas entrarem nesse mundo, né, da leitura, do mundo lúdico, que hoje em dia a gente acaba se perdendo com tanta tecnologia. A tecnologia é importante, mas a gente não pode deixar que isso daí seja a principal atividade da criança. É verdade. Cristiane, a gente poderia continuar conversando, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. É um assunto muito extenso, é um assunto que a gente pode desenvolver e ver por diferentes pontos de vista, mas eu acho que o principal a gente já passou. Então, já fica o convite para as pessoas que quiserem procurar, justamente ir lá na Escola de Música Santa Cecília, procurar nas redes sociais também, para saber mais sobre as aulas de teatro e também sobre toda essa escola de artes, como a gente apelidou hoje. Sim, Escola de Artes escola Santa maravilhosa. Cecília, que já está com 130 anos. 130 anos, então é uma escola, né, de muito peso na cidade. Exatamente. Então, para isso, vou finalizar essa entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te receber. Eu que te agradeço e eu conto com a presença de vocês. Espero vocês lá na Escola de Música Santa Cecília. E muito obrigada por tudo. Perfeito. Eu que agradeço a sua presença. E, gente, com essas informações, eu encerro a entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.